Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. É uma alegria nós estarmos nesse dia de hoje, servindo ao Senhor, orando a Deus na beleza da sua santidade, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Estamos orando nesse dia de hoje, repreendendo todo laço maligno, toda obra diabólica contra a minha vida, a minha casa, a minha família, contra a família da igreja, os teus servos. Oramos repreendendo todo o mal na vida de todos. Pai, aqueles que estão enfermos, à espera de um grande milagre, nós estamos orando agora, nesse momento, repreendendo todo o mal, repreendendo toda angústia, toda aflição, toda ação diabólica, meu Pai, doenças depressivas, psicológicas, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesse dia de hoje, que você receba a força, receba o milagre, receba a graça de Deus na sua vida, receba a unção do Espírito Santo, receba força, no nome de Jesus. Nós oramos nesse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba graça, receba força, receba a virtude de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Sem delongas, vamos para a palavra de Deus de hoje, que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, versículo de número 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fala da cura de um paralítico, o paralítico de Cafarnaum, que diz assim a santa palavra de Deus: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. Meus queridos e amados irmãos, o alvoroço, a multidão era tão grande, que nós vemos aqui que nas portas, em todos os lugares, estava cheio de pessoas querendo ouvir Jesus, ouvir a palavra de Deus. Jesus também ainda curava muitas vidas, muitas pessoas. E havia aquele alvoroço no meio da multidão para ouvir Jesus, para ouvir o Mestre pregar a palavra, e que eles possessem também trazer ali os seus enfermos, e certamente Jesus curasse ali para a glória de Deus. Então a multidão afluía, crescia, se multiplicava ali para a glória de Deus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Esse paralítico aqui, amados irmãos, eram 4 pessoas que resolveram arrancar ele da casa dele, tirar ele da casa dele. A Bíblia não fala que se esse homem aqui murmurava doente em casa, se ele chorava, se ele gritava, não. Mas a Bíblia fala que esses 4 homens trouxeram ele nas costas, ou seja, trazendo ele, esses 4 homens, aonde Jesus estava. Para quê? Para receber o milagre. E isso é um ato de fé. Será que Jesus não sabia que esse paralítico estava ali paralítico, nessa época, sendo 100% homem, 100% Deus? É claro, é lógico que Jesus sabia, meus irmãos, que este homem era paralítico, mas Jesus não foi onde ele, esse homem, mas ele veio a Jesus. Ele não podia andar, ele não podia caminhar, ele não podia se locomover, mas ele podia dizer que queria, ele podia dizer para os 4 amigos que podia levar ele, e isso certamente ele disse: pode me levar, eu quero ir onde Jesus. Você precisa dizer que quer ir onde Jesus.
está onde Jesus está, mesmo que alguém lhe leve, mas peça para você ir aonde Jesus está, louvado seja Deus. E aqui esses 4 homens, num ato de fé, num ato de crer verdadeiramente, levaram o paralítico aonde Jesus estava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriu o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Quando esses homens chegam aonde Jesus estava, por exemplo, Jesus está aqui na casa, está naquela casa ali. Não foi só eles chegarem, meus irmãos, e ali o povo de Deus, e dizer assim, não, Jesus, aqui está esse paralítico por ele. Não, existia uma barreira, uma dificuldade ainda muito grande, mesmo Jesus estando ali na casa, mesmo Jesus estando ali no templo, mesmo Jesus estando ali naquela reunião de pessoas, daquela multidão. Não era simples assim, não. Precisava ainda de esforço, precisava de humildade, precisava de abrir o coração, precisava de entregar-se a Jesus Cristo de Nazaré. E ali, meus irmãos, eles viram que não podiam entrar por baixo, tiveram a ideia de subir por cima pelo telhado. E ali eles subiram, abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico aonde Jesus estava ali para que o milagre acontecesse. Esse buraco que eles abriram no telhado não foi pequeno, não. Foi gigantesco. Isso mostra a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não vê. Nós temos que planear o terreno para o milagre. É crer, é acreditar, é fazer, é agir, para que Deus trabalhe, para que Deus age. Se ficarmos estáticos, Deus não trabalha. Mas Deus trabalha na vida daquele que tem fé, daquele que faz algo, daquele que busca o Senhor, daquele que faz a obra de Deus verdadeiramente. Ou seja, daquele que se dispõe a buscar ao Senhor, louvado seja Deus. Não é somente chegar na igreja, chegar e dizer eu quero um milagre, tem que se dispor, tem que abrir o coração, tem que ter humildade, tem que abrir a porta do coração, tem que passar por cima das dificuldades, das barreiras. Aqui esses 4 homens não olharam para a dificuldade, para a barreira das portas que estavam travadas, fechadas, com multidões de pessoas, mas eles simplesmente subiram por cima da casa. A fé deles, a vontade era maior do que a multidão. A fé deles, a vontade deles era maior do que a multidão de pessoas, a dificuldade. E eles atravessaram a dificuldade e ali chegaram onde estava o milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus vendo a fé deles. Jesus viu a fé deles, a obra, a atitude desses homens. E disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que era mais fácil? Jesus dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta paralítico e anda, é a mesma coisa para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mesma coisa que Jesus vem fazer, ele pode falar para mim e para você, os teus pecados estão perdoados. Levanta, anda, paralítico, em nome de Jesus. Hoje há muitas paralisias, há muitos paralíticos que caminham, que andam, que não tem nenhuma falta de locomoção, mas paralítico no agir, no fazer, no se mover, no crer, no acreditar verdadeiramente. E quando cremos, fazemos uma ação como essa, Deus se move, Deus age, Deus trabalha, Deus faz coisas grandes e extraordinárias para a glória de Deus. E estavam ali assentados alguns dos escribas e razoavam em seus corações, porque diz assim blasfêmia, assim blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que razoavam entre si, lhes disse, por que razoais sobre estas coisas?
em vossos corações. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, toma o teu leito e anda? Para quem, meus irmãos, é fariseu, para quem não tem fé, para quem não acredita, para quem é cheio de dúvida, cheio de embaraço, aleluia, louvado seja Deus, para quem não tem uma fé definida, para quem não tem uma fé verdadeiramente posicionada em Cristo Jesus, ele fica murmurando, questionando as coisas, questionando a palavra, questionando por que Jesus não faz assim, por que Jesus não fez assim, é porque é mais fácil, o que é mais fácil dizer para o paralítico aqui, o que era mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda, a mesma coisa para Jesus. Ele foi perdoado, não importa como Jesus curou, não importa como Jesus disse, o que importa é que o paralítico recebeu a cura, recebeu o milagre, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse, levanta-te, paralítico, e anda, toma o teu leito, rapaz, a tua cama, e vai para a tua casa, porque você já estás curado para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Só o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, o Deus que salva, o Deus que transforma, Deus que abre as janelas dos céus, que abre as portas. Nesse dia de hoje nós oramos no nome de Jesus, repreendendo toda ação, todo laço de morte sobre a sua vida, meu Pai. Espírito de morte, nessa cidade eu estou orando, repreendendo, para a glória do nome de Jesus, que você receba vida, que você ande no caminho estreito e a glória do Senhor venha permanecer na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo de número 7, verso 13 e 14, porfiai por andar pela porta estreita, porque o espaçoso é o caminho que conduz à perdição, apertado é o caminho que conduz à vida. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.